Bom, vamos lá, galera. Começando aqui meu primeiro vídeo, falando sobre o meu modo de fazer redação. Lembrando que vai ser o meu modo de fazer redação modelo Enem, né? Redação dissertativa argumentativa. E aqui tem algumas informações que eu fui aprendendo durante os meus 3 anos de estudo para o Enem. E, como está escrito no slide, não será perfeito, mas eu espero muito ajudar vocês. Bom, eu vou explicar mais a estrutura, né, o modo como fazer e não muitos detalhes de outras coisas. E existem 4 passos na redação. Primeiro é o esboço, que é onde contém tudo que você pensa sobre o tema. Eu vou explicar cada um separadamente nos próximos slides. O segundo é a circularidade, que é estabelecer a ideia central dos textos e seus 2 argumentos. O terceiro, a organização, colocar suas ideias nos lugares corretos, né? Colocar onde fica a introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, o rascunho, que é a sua redação exemplo. Tipo, você vai acertar as coisas que você gostou, aquilo que você não gostou. Basicamente isso. Vamos lá. Primeiro, o esboço. O que você vai fazer no esboço, né? Você viu sua redação, checou o tema, e aí você já vai direto para o seu esboço. Você vai analisar o tema, tipo, escreve o tema assim, escreveu o tema. Aí você vai analisar, vamos procurar os sinônimos, tipo, quais são as palavras mais importantes desse tema. Democratização e acho que só, né? Mas a gente bota brasileiro também, porque a gente vai criar vocabulário na hora que a gente for escrever a nossa redação. A gente precisa falar do povo brasileiro de maneiras diferentes, né? Então a gente poderia usar povo, nação, indivíduos. Você vai escrevendo o que você vê de mais relevante. Aí você pega os sinônimos de democratização também, tornar popular, coletivizar, acessível a todos, enfim. Aqui você vai encaixar tanto sinônimos quanto palavras que se encaixem ao tema. Tipo, o que você pensar sobre acesso ao cinema, uma palavra que você possa usar para no seu texto não ficar tão repetitivo. Além disso, no nosso esboço a gente escreve tudo que a gente pensa sobre o tema. Aí aqui a gente bota tudo que veio na cabeça. Eu, na minha redação, que foi a última que eu fiz em 2019, foi esse tema, e isso aqui é o meu exemplo, né? As primeiras coisas que vieram na minha cabeça, né? Foi o artigo 5º da Constituição, é direito de todos ter acesso à educação, saúde e lazer. Eu lembrei disso por causa do lazer, né? Relacionado ao cinema. Pensei nessa frase da Hannah Arendt e do John Rawls, da Justiça e da Equidade. Eu não coloquei tudo para não ficar muita coisa, mas é basicamente isso, o que você lembrar. Não precisa ser como eu, que botei artigo, botei nome de filósofo, nem nada disso. É o que vier na sua cabeça mesmo. Tipo, você pensou que democratização ao cinema é um direito de todos, mas você não lembra que é o artigo 5º. Aí você simplesmente escreve isso, você não precisa ter todos os argumentos tops na hora. Bom, aí o terceiro ponto, você vai ler os textos motivadores e vai parafrasear. O que é isso? Você vai ler, você vai entender o texto. Eu sei que às vezes é difícil de entender, mas aquilo que você entender, que você achar interessante, você vai escrever com as suas palavras no seu esboço. Você não pode copiar nada do texto motivador, porque isso pode te fazer zerar a prova. Então você vai ler os textos motivadores, escrever com suas palavras só se você quiser também. O texto motivador ele te dá uma direção no seu texto. Aí você pode escrever citações, reportagens, músicas, aquilo que for relacionado ao texto. Tudo isso que for vindo na sua cabeça você vai botando no seu esboço. Então, aqui no esboço você vai escrever basicamente tudo que vem na sua cabeça sobre o tema. E aí você pode pensar desde algo que você pode colocar na introdução, algo que você pode colocar no seu desenvolvimento ou na conclusão. No segundo ponto é a circularidade. O que é circularidade? É o seu texto estar bem estruturado. A pessoa lê e entender o que você está falando. Para isso, você precisa ter uma ideia central, que é o que a gente chama de tese. Na sua ideia central, você vai botar
uma coisa muito forte sobre aquele tema. Tipo, o que eu botei, eu não sei se é forte, não sei se é bom, não sei se é ruim. Eu achei ruim quando eu fiz, mas a bancada gostou, né? Eu tirei 900, graças a Deus. Mas, tipo, o tema era democratização no acesso ao cinema brasileiro. A minha tese foi restrição dos benefícios a uma parte da população. Então eu foquei nisso no meu texto. E por que isso é importante? Porque tanto você não pode fugir do seu tema, do tema da redação, quanto você não pode fugir da sua tese. Quando você estabelece uma ideia central para o seu texto, você não pode fugir dela, senão o seu texto vai perder o sentido. Então, tudo do seu texto está em volta dessa tese. E essa tese ela precisa de 2 argumentos. Eu vou explicar como que isso funciona. Tipo, eu estabeleci essa tese, eu botei restrição dos benefícios a uma parte da população. Como que eu vou estabelecer 2 argumentos para o meu texto ficar sempre circular, sempre falando sobre isso? O seu argumento 1 seria basicamente o porquê da sua tese, só que o motivo 1. E o seu argumento 2 seria o motivo 2. E eu botei o meu argumento 1, meu motivo 1, para eu escolher essa tese, a falta de condições do indivíduo pobre. Falta de condições ao quê, né? Ao acesso ao cinema. Porque aqui no Brasil, tipo no Rio de Janeiro, onde eu moro, é muito comum você ter acesso ao cinema, mas eu comecei a pensar no Nordeste, né? Tipo, pessoas que não tem nenhum cinema pra ir e tudo mais. E a gente entra no argumento 2 também, que seria o meu motivo 2, que seria a escassez de política cultural, né? A falta de estabelecimentos. Então eu falei basicamente disso. E qual o sentido, né, do argumento 1 e argumento 2? Seria, o argumento 1 é o que eu vou falar no meu desenvolvimento 1 e o meu argumento 2 no meu desenvolvimento 2, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Outro fato importante para o texto ser circular é usar conectivos. Conectivos, vocês vão ver mais pra frente também no vídeo, o que seria basicamente, mas eu já deixei aqui alguns conectivos na imagem. Seria bom tirar um print e procurar mais depois para usarem no texto, porque é muito importante. Bom, a gente entra para a organização, que é onde eu vou explicar um monte de coisa que eu disse que ia falar depois, né, no vídeo. Na introdução, você vai fazer um resumo do que vai ser falado no texto. No desenvolvimento 1 e 2 vai ser a explicação da sua ideia. E na intervenção, né, que a gente chama de intervenção ou conclusão, vai ser a sua resolução do problema. E nessa resolução do problema, é bom sempre antes de você fazer lá no seu rascunho também, né? No seu esboço, no caso. É bom se perguntar qual o problema e como pode ser resolvido. E a partir disso você vai estabelecendo outras coisas. Eu vou ensinar alguns macetes aqui. Na introdução, a gente começa com uma contextualização. Como que pode ser essa contextualização, né? Ela pode ser de um fato histórico, pode ser através de flashes, que foi o que eu usei na minha. Vou explicar mais ou menos o que é. É isso aqui, eu botei críticas sociais, propagação da autorreflexão, identidade cultural. Eu criei um cenário em cima do tema para falar, para criticar esse tema. E seria isso flash, né? Criar vários cenários em relação ao tema. Aí a contextualização ela pode ser uma oposição ao tema, tipo, o tema é a democratização do acesso ao cinema brasileiro. Você pode começar falando, hoje uma falta de democratização no acesso ao cinema brasileiro, algo oposto, né? Você pode contextualizar da maneira mais criativa que você quiser. Pode falar de um filme do cinema, você pode falar de uma música, do que você quiser. Então você começa contextualizando, aí entra o conectivo. O que é o conectivo? Tipo, eu vou mostrar aqui no meu texto também. Conectivo é basicamente conectar uma parte do texto a outra, né? Onde geralmente tem um ponto. Tipo, tem um ponto aqui onde eu botei o laser,
Aí bota tal problema que está se conectando à informação anterior. Qual é o tal problema, né? A sociedade ter sido restrita, a não ter acesso ao cinema e tudo mais. Sempre algo que está conectando uma frase a outra. Aí você vai colocar um conectivo, você vai usar um conectivo que fizer sentido para você e vai colocar a sua tese logo aqui. Depois você vai botar mais um ponto, aí outro conectivo qualquer e vai botar seus 2 argumentos. É claro que você não vai simplesmente jogar, né? Você vai criar um parágrafo todo bonitinho, com coisas que são bem organizadas, mas aí você vai colocar seus argumentos aqui e vai concluir a sua introdução. Lembrando que a introdução é apenas um resumo do que vai ser falado. Você não vai explicar nada, você só vai meio que jogar ali o que vai ser falado de uma maneira mais bonitinha e organizada. Aí entra o desenvolvimento 1, que é onde você vai falar do seu argumento 1, ou seja, um motivo 1 para você ter escolhido essa tese. É muito importante você usar o conectivo aqui também, e eu coloquei até um exemplo do conectivo que eu sempre uso em primeira instância, para conectar esse parágrafo do desenvolvimento 1 ao parágrafo da introdução. Aí eu coloco em primeira instância para saber que você está introduzindo uma explicação daquele assunto, mas você pode colocar primeiramente ou procurar na internet outros. Eu adotei esse para mim. Aí você coloca um conectivo e continua. Aí entra o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É um resumo do que vai ser falado no seu parágrafo. Você vai falar do seu argumento 1 e aí você vai fazer um resuminho dele bem basicão mesmo. No máximo você vai usar 2 linhas para fazer esse resumo do que vai ser falado no parágrafo, não é no texto, é no parágrafo, sobre esse argumento. E aí você coloca um conectivo de explicação, porque agora você vai explicar exatamente esse assunto, esse seu argumento. E aí você vai explicar, você pode usar uma informação em um jornal, você pode usar o que você quiser, você vai explicar o assunto. Depois você vai usar o conectivo de consequência. E aí você vai falar as consequências desse argumento que você usou. Você vai falar as consequências dessa explicação, desse problema, entendeu? E aqui você termina o seu argumento 1. Você termina, no caso, o seu desenvolvimento 1. E aí eu botei até uma setinha aqui que você vai fazer o mesmo no seu desenvolvimento 2. Só que você vai falar do seu argumento 2, mas vai ser tudo da mesma forma. Você vai usar um conectivo, só que seria outro, né? Você poderia colocar outro sim. Por outro lado, você pode usar outros argumentos. Aí você vai... Outros argumentos não, outros conectivos, perdão. E aí você vai colocar um tópico frasal, um resuminho do argumento 2, um conectivo de explicação de novo, vai explicar o seu argumento 2, conectivo de consequência e a consequência dessa explicação do argumento 2. E aí a gente entra para a conclusão. A conclusão é muito, muito, muito importante porque existe uma competência na hora da correção que vale 200 pontos apenas para a sua conclusão. Então, é bem importante você pensar com carinho nela, porque ela vale bastante. E aí, começamos novamente com o conectivo. Eu uso sempre em virtude dos fatos mencionados, em virtude dos fatos, mas você pode usar o que você quiser. Eu gosto de fazer uma explicação breve de que fatos são esses, né? E geralmente eu falo do meu argumento 1 e do meu argumento 2. Eu vou mostrar mais pra frente no meu texto. Mas você pode também só colocar, em virtude dos fatos mencionados, esse problema precisa ser resolvido, blá blá blá. E aí você começa. Se você fizer com essa breve explicação dos fatos, você coloca um ponto, depois entra com o conectivo e aí a gente começa. Bom, quem vai fazer? É o ponto 1 da sua conclusão.
No quem vai fazer, você pode pensar nos gomifes, os famosos gomifes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito famosinho entre os estudantes, os professores no caso, né? Que seriam o governo, as ONGs, os ministérios, que seria o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, tudo mais, as mídias tradicionais ou alternativas, que seria a internet, né, ou a televisão, o rádio, o indivíduo, a família, as escolas ou a sociedade. Vocês podem usar eles de formas separadas ou de maneiras conjuntas, tipo, você pode falar que o governo vai fazer em parceria com os ministérios, em parceria com as mídias, em parceria com o indivíduo, com as famílias e blá blá blá, do jeito que vocês quiserem. Mas é muito importante colocar isso daqui. Aí você escolhe quem vai fazer, o que faz mais sentido no seu texto, o que ele vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer, qual será o benefício daquilo que ele vai fazer. Lembrando que a conclusão ela deve ser algo que dê para fazer, não pode ser algo sobrenatural, né? Não pode pedir um milagre, tem que ser uma coisa cabível. Aí eu coloquei aqui a quantidade de linhas, mais ou menos, que você deve usar para cada um. A introdução, 6 linhas. Desenvolvimento 1, 8 linhas. Desenvolvimento 2, 8 linhas. E conclusão, 8 linhas, dá um total de 30 linhas. Mas, se você não conseguir, não é obrigatório. É só uma dica. Aí nós passamos para o rascunho. Botei aqui a imagem no meu rascunho, não sei se vai ficar visível para vocês, mas aqui entra os meus erros, né? Porque às vezes a gente escreve e a gente vê que tem muitas coisas que a gente pode mudar. A gente vê como que a gente vai escrever mais ou menos, se o texto vai ficar legal. Já é basicamente isso, né? A gente pode riscar à vontade, que na hora da redação mesmo a gente não pode errar. Mas aí você monta a sua redação da maneira que você quiser, que você achar melhor. Aqui entra os flashes que eu usei, tá marcado aqui, né, a minha introdução, desenvolvimento, conclusão, alguns dos meus conectivos. E eu vou mostrar aqui a minha redação concluída, que eu peguei do site, né. O tema foi esse, democratização no acesso ao cinema brasileiro. E eu vou ler aqui a redação para vocês. Lembrando que eu tirei 900, não foi 1000, mas para mim foi uma nota muito boa, graças a Deus, eu gostei bastante. Bom, comecei com os flashes, que é um cenário que eu criei, né? Aí botei críticas sociais, propagação da autorreflexão, identidade cultural. Essas são características que o cinema exibe à sociedade, porém que tem sido restrita a uma parte da população brasileira, a que tem acesso. Tal problema se dá pela falta de condições do indivíduo e pela escassez de políticas culturais. Dessa forma, há uma necessidade de mutação de cenário na integração social. Eu vou explicar agora para vocês. Aqui eu usei os flashes. Aí aqui eu fui introduzindo a minha tese. Minha tese é restrita a uma parte da população brasileira que tem acesso. Aqui não aparece bem os 2 pontos, mas tem os 2 pontos, né? Que a cultura meio que está sendo restrita a apenas àquela sociedade que tem acesso, né? Foi essa ideia que eu quis trazer. E aqui eu introduzi o meu conectivo para colocar o meu argumento 1 e 2, né? Meu argumento 1, falta de condições do indivíduo, e argumento 2, escassez de política cultural. Novamente, conectivo. E aqui uma breve conclusão. Aí entrei no meu desenvolvimento 1, conectivo de novo. Em primeira instância, empenhe-se citar sobre o artigo 5º da Constituição, que garante o direito ao lazer. Visto isso, pode-se refletir sobre a sociedade atual. O bem-estar custa caro e o cidadão pobre sofre cada vez mais a segregação social, sendo restringido a não aproveitar da cultura cinematográfica,
Portanto, o que foi garantido na Constituição não está sendo cumprido para todos, o que tem se refletido nas camadas mais pobres que não se sentem pertencentes ao corpo social. Então vamos lá. Conectivo. Aí aqui eu fiz um breve resumo usando o artigo 5º da Constituição para fazer um resuminho do que eu vou falar. Aí aqui eu coloquei um conectivo de explicação, né? Visto isso, aí aqui eu comecei a explicar por que eu usei o artigo 5º da Constituição, por que eu falei que a Constituição garante o lazer a todos, né? E aí eu comecei a explicar que isso se reflete na sociedade atual e tudo mais, que isso, na verdade, não tem sido dado a todos, vamos dizer assim. E aí aqui eu botei de novo um conectivo, né, de consequência, e eu coloquei a consequência disso, que, na verdade, isso não tem sido garantido, isso não tem sido colocado em prática, e tem se refletido nas camadas sociais mais pobres, que elas não estão se sentindo pertencentes ao corpo social por causa disso. Bom, desenvolvimento 2, eu usei de novo um conectivo, botei outro sim. Eu botei outro sim, vale lembrar que nos Estados Unidos o cinema se tornou identidade nacional, enquanto que aqui há falta de valorização desse meio. Mediante a isso, percebe-se que existe uma déficit na política cultural relacionada ao cinema no Brasil, pois em muitas cidades ainda não há o estabelecimento de cinema. Logo, além de existir restrição por renda, existe também por região. Aqui eu citei os Estados Unidos para introduzir o assunto. Eu falei que lá é uma identidade nacional, mas que aqui está sendo pouco valorizado. Isso é uma coisa importante de citar também, porque a gente não pode falar de outro país e simplesmente esquecer que o tema está falando aqui, ó, do cinema brasileiro. Eu não posso fugir disso, até por isso que eu marquei o brasileiro lá no meu esboço, porque eu não posso fugir que o assunto é no Brasil. Então eu citei os Estados Unidos, mas eu comparei com o Brasil. Beleza? Então, continuando. Outro conectivo de explicação, mediante a isso, eu comecei a explicar, né, que aqui existe uma déficit, uma falta nessa política cultural que lá é tão forte, aqui no Brasil tá muito fraco, no caso. E aí eu disse que aqui, muitas vezes, como no Nordeste, não há um estabelecimento de cinema. E eu coloquei mais um conectivo de consequência e coloquei uma consequenciazinha falando que existe restrição por renda, mas também tem existido por região. E aí eu comecei a minha conclusão, falando lá sobre o conectivo que eu disse para vocês, que eu usava, e eu vou mostrar aqui basicamente como que eu uso aquele resuminho que eu falei. Bom, em virtude dos fatos mencionados, é preciso medidas para a recuperação do lazer e da cultura universal. Vou começar explicando já isso daqui, porque eu falei que eu usava o meu argumento 1 e 2 já aqui para fazer o resuminho, porque o que eu vou resolver são esses dois problemas. O meu argumento 1 era a falta de condições do indivíduo. Então aqui, ó, a recuperação do lazer, esses indivíduos terem condições. E a segunda argumentação que eu usei foi a escassez de políticas culturais. Então eu coloquei aqui medidas para a cultura universal, no caso. E aí eu prossegui, eu botei um conectivo de novo. Sendo assim, o governo deve garantir a igualdade de direitos investindo em ajuste nos valores da entrada de cinema a partir do princípio da equidade de John Rawls, de acordo com a condição financeira regional. Além disso, deve criar estruturas onde ainda não há para que todos tenham acesso a um local de lazer e cultura e assim existirá um ambiente socialmente democrático para todos. Então, eu usei aqui o governo para garantir a igualdade de direitos.
Então, falei, quem? O governo. O que? Garantir a igualdade de direitos. Como? Investindo em ajuste dos valores e criando estruturas onde ainda não há. Para quê? Para existir um ambiente socialmente democrático a todos. Não acho que minha redação foi a mais top das tops, mas exemplos de redações vocês têm demais aí na internet. E esse modelo é bem usado. Se você for parar para analisar os textos, você vai encontrar em todas as redações nota 1000 a tese bem mostrada, né, bem explícita, com os argumentos bem explícitos, e vocês vão encontrar um modelinho bem parecido com esse, que vai ajudar demais vocês. Eu indico demais vocês lerem redações prontas, tá bom? Mas continuando, mostrar aqui como que foi feita meio que a correção da minha redação. Eu tirei 160 na competência 1, 200 na competência 2, 160 na 3, 200 na 4, 180 na 5, que foi a proposta de intervenção. Essas são as 5 competências. Se vocês quiserem, tirem print. Eu vou deixar depois também os slides em algum canto para vocês terem acesso. E aqui a minha redação foi 900, então eu fiquei junto com 6,5% da galera que fez a prova. Mas continuando, algumas dicas. Não copiar nada do texto motivador. Isso é plágio, isso zera a prova, zera a redação no caso. Não fugir do tema é muito importante porque também zera a redação. Não fugir da sua ideia central é bem importante. Não escrever com letra de máquina. O certo é você escrever com letra de forma, né? Tudo juntinho. Seguir uma estrutura, não fazer de qualquer jeito, tipo, vou ver o que vai rolar. Não, segue essa estrutura de introdução, 2 desenvolvimentos e conclusão. Não usar vocabulário coloquial, né? Vocabulário do dia a dia. Nem nada que não seja culto. Tem que ser muito culto nessa prova, entendeu, gente? É culto. É gente que tem vocabulário... Bom, brincadeira. Mas é bom vocês estarem sempre lendo livros e essas coisas. E não rabiscar. Você pode dar um risquinho, mas você não pode rabiscar na sua redação mesmo, oficial. Por fim, eu quero motivar vocês mostrando aqui, né, meus outros Enems. Eu comecei o meu primeiro Enem em 2017 e eu tirei 400 na minha redação. Tipo, eu não conhecia nada de redação. Então, minha nota foi bem ruim. Mas eu não fiquei muito triste, né? Porque eu tava no 2º ano do ensino médio, ainda tava só vendo o que ia rolar. E aí, no meu 2º Enem, que foi onde eu fiquei bem triste, que eu já tava estudando pra caramba. Eu comecei a estudar desde o finalzinho do 1º ano do ensino médio. E eu tirei 780. Como eu queria psicologia, foi muito difícil, eu fiquei muito desmotivada. Mas aí veio 2019, depois de muita desmotivação, depois de eu ter ficado muito mal, de quase ter... não tido depressão, porque eu acho que é muito forte essa palavra, mas eu fiquei muito, muito triste. Eu não queria mais fazer o Enem, mas minha mãe me motivou, eu tô aqui pra motivar vocês, não desistam, de verdade. Eu sei que é muito difícil, sei que são muitas matérias, mas com esforço e às vezes mesmo você não acreditando em você, você é capaz. Tipo, eu fui fazer a prova de 2019, eu tava já sem esperança nenhuma, eu tava triste, mas eu ainda continuei lutando, sabe? Eu não desisti. E eu tirei 900, que era a nota que eu queria de verdade. Eu sei que eu não passei para uma federal, mas essa nota me deixou muito feliz, fez eu sentir que tudo valeu a pena, sabe? E hoje eu tô na faculdade, não pelo Enem, mas por outras provas que eu fiz. Então, continua buscando, cara, porque você consegue, você é capaz. E eu sei que a sua vida não é igual a minha, mas não se desmotive. Acredite em você, continue se esforçando, continue lendo, continue escrevendo, continue estudando. Nos dias que você estiver mal, descansa, não se cobre demais e continua seguindo em frente, tá bom? Lembre-se de lembrar, de nunca esquecer que você consegue. Isso é muito importante, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero ajudar vocês. Um beijo.